Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Eu disse que vinha hoje. Boa noite. Concursando imparável. Gostei. Resiliente. Tem que ser assim. Leandro, Lori, Beli. Boa noite a toda a turma da Faculdade Baiana de Direito, pessoal. Ixi, pensei que eu tivesse morrido. Misericórdia. Não, tô fora. Tô bem, professora Mary Berg. Mandar um abraço para todo mundo, pessoal alunos e alunas da Faculdade Baiana de Direito. Nós vamos iniciar já uma nova turma agora em março, então aproveitem, descontos imperdíveis agora para entrar nessa nova turma. Lembrando que a Faculdade Baiana de Direito tem uma pós-graduação em licitações e contratos, que ela é presencial, mas ela permite a quem mora longe assistir online. Então você tem a opção de se inscrever, quando, nas aulas que você entenda, se você mora fora de Salvador e nas aulas que você entender interessante, conversar pessoalmente com o professor, tirar uma dúvida, ter aquela capacitação mais presencial, vai e ainda aproveita e conhece a maravilhosa cidade de Salvador. Quando você entender por alguma coisa, algum inconveniente e não pode viajar, aí você fica onde você está, onde você mora e pode assistir a aula online, ao vivo, ao mesmo tempo, né? Não é isso, Beli? A pós-graduação em licitações e contratos da Faculdade de Salvador é sensacional. Está aí Lucas e diversos profissionais extremamente qualificados, como a Beli, o Lucas, Osvaldo e tantos outros, além de Ícaro, Marlon, meu Deus, tantos alunos que nos orgulham tanto e que saíram, né, ou que ainda estão na nossa pós em licitações e contratos. Falei neles, ó, Ícaro, professor Ícaro, acabou de passar aqui, e Salvador vai estar de portas abertas. O problema é que quando você vai para Salvador, você não quer mais sair, né? Essa é a desvantagem, esse é o risco só que você corre. Obrigado, velho, obrigado, professores realmente excelentes, e acho que o networking que após em licitações e contratos da Faculdade Baiana de Direito permite, é um grande diferencial. Todo mundo já sai mais ou menos engajado em alguma carreira, em algum cargo, algum trabalho, é diferenciado. Tenho muito orgulho da nossa pós, das turmas que nós formamos, tenho muito orgulho de ver nossos ex-alunos hoje brilhando como palestrantes, professores, profissionais renomados na área. Então, quem quiser conhecer mais, entra no site da Faculdade Baiana de Direito e lembre-se sempre que vocês podem, é uma faculdade, uma pós-presencial, mas que vocês podem, quem mora longe, assistir online. Um abração para minha amiga Thaís, querida sócia Thaís, um beijão. Estava vendo ela agora há pouco. Quanto tempo, hein, Thaís? Mas vamos lá, pessoal. Estou tentando cumprimentar logo todo mundo possível para a gente entrar nas perguntas. Eu prometi que ia fazer a live para explicar um pouco das perguntas. Até fiz questão de olhar para anotar todas elas e não esquecer nenhuma. Espero que fique gravado, não sei se vai ficar, tá bom? Todo mundo fazer um pouquinho das perguntas que eu fiz recentemente aqui no Instagram e muita gente estava me perguntando sobre as respostas, né? Antes de começar, quero também aproveitar para falar sobre a 9ª edição do curso Premium, nova lei de licitações e contratos, tá bom? Pessoal, começa dia 30 as inscrições, nós abriremos dia 30 as inscrições. Quem já participou do curso Premium, eu tenho vários alunos que fizeram 4, 5, 6 vezes o curso Premium, que já participou sabe que no dia do lançamento nós temos descontos especiais, ofertas, muitas vezes combos ofertados para quem se inscreve nos 2 primeiros dias. Então, se você tem interesse no curso Premium, dá uma olhada no nosso site. Acho que é muito importante fazer parte da pré-lista de inscrição, da lista de pré-inscrição. Veja, você não vai se comprometer, mas com essa lista de pré-inscrição, a equipe do Grupo Centro vai te avisar no dia da abertura das inscrições, para você poder aproveitar todas as ofertas que vão ser disponibilizadas no dia. Se você não quiser, não se inscreve, ok, perde a oportunidade, não tem problema nenhum. Mas se você quiser fazer diferença na área de licitações e contratos, esse curso Premium Nova Lei de Licitações, a 9ª edição, vai ser muito especial, tá? Ele vai ser mais prático, nós vamos ter mais oficinas, nós vamos ter uma licitação simulada com o professor Ronaldo Corrêa e vamos ter também mais algumas surpresinhas que eu não vou falar aqui agora, vocês vão ver mais adiante quando a gente começar a divulgação, tá bom? Então não perca a oportunidade, façam lá a lista de pré-inscrição, vão ter professores sensacionais, o professor Ícaro que passou por aqui vai estar, o professor Anderson Pedra que entrou aqui agora na live vai estar também nessa nova edição do curso Premium, será um curso sensacional. Feliz 2025 para todos,
para o meu amigo e irmão Anderson Pedra. Quem pode fazer, Silvia? Quem quer conhecer sobre licitações de contratos, que quer aprofundar conhecimento de licitações de contratos. Você tem desde aulas que são para dar um conhecimento básico sobre licitações, como também aulas para aprofundar. O professor Anderson, que entrou aqui, também vai estar. Meu amigo Vinícius, obrigado. Você que já participou, testemunha como poucos, com muita qualidade. Professor Rafael Mota, um grande abraço também, amigo. Pessoal, peço desculpas para não... Vou parar as interrupções, porque isso vai ficar gravado a aula. E aí, para quem vai ouvir depois nos DRcasts ou no próprio Roniflix, enfim, quando fica gravado, as interrupções atrapalham um pouquinho, tá? Mas um abração para todo mundo, quem está entrando, né? Quem vai entrar ainda, quem vai entrar na live ainda, um grande abraço para todos, tá bom? Então é isso, não deixem de se inscrever, entre nessa lista de espera, pelo menos para ter as informações de todas as vantagens que serão oferecidas no lançamento para esse curso Premium, tá bom? E agora vamos às perguntas que foram feitas, né? E, só para quem não sabe, né? Seja melhor, seja Premium. Mas vamos lá, vamos agora direto às perguntas, né? Quem souber, quem quiser melhor depoimento sobre o curso Premium, fala com os alunos do curso Premium. Eles, melhor do que ninguém, pode falar que esse é o melhor curso online sobre licitações e contratos do Brasil. Mas vamos lá, vamos falar sobre as perguntas. Primeiro eu quero enaltecer, elogiar aqui a turma que comentou, tá? A turma que comentou. Eu sei que não eram perguntas simples, eram perguntas com várias possibilidades de resposta. A gente não está falando de um gabarito de concurso, são perguntas práticas, polêmicas, né? Licitações e contratos é sempre um mundo de novidades, de dilemas, né? Eu até anotei as perguntas aqui para não esquecer nenhuma. Então, primeiro eu quero parabenizar quem fez comentários, tá? Vários professores, alunos, profissionais extremamente qualificados, apresentaram lá suas opiniões, né? Eu quero citar aqui o Ronaldo, o Leonardo, o Igor, o Osvaldo, o Sérgio, o Rafael, o Crispim, vários alunos extremamente qualificados colocaram lá seus comentários. Muita gente viu, curtiu e não comentou, eu até dei para ver, né? Tem gente que não comenta porque não tem segurança para dar resposta, não é Premium, né? Mas os alunos Premium, os professores Premium comentaram lá, gostei muito dos comentários e é bom já sempre destacar que são questões que, de regra, não tem uma resposta única, tá? Tem opiniões. E eu vou tentar, rapidamente, de maneira bem objetiva, nessa nossa live, apresentar a minha opinião sobre essas perguntas, justificando um pouco da minha opinião, das escolhas. Isso não significa que quem comentou lá e deu uma opinião errada esteja errado. É uma posição que é diferente da minha. Acredito que quem comentou lá, mesmo com opinião diferente da minha, merece elogios, tá? Eu particularmente gosto muito da divergência. Tem gente que tem dificuldade, né, em aceitar a divergência. Eu gosto muito da divergência, porque a divergência sempre me ajuda, a opinião diferente sempre me ajuda. Seja para eu mudar minha opinião, porque o argumento me convenceu, seja porque ouvindo aquele argumento contrário, eu tenho a possibilidade de fortalecer a minha opinião. Então, acho que a divergência é sempre importante, até pela minha formação acadêmica, eu vejo a divergência como algo interessante, plural, uma possibilidade de crescer, de aprender mais, de entender mais, né? Os próprios filósofos, né, eles enalteciam muito o debate, porque com o debate você ganhava conhecimento. Eu tento levar essa lição para a minha vida. Então, se minha opinião divergir da que você apresentou lá no comentário, não se sinta diminuído, constrangido ou mal, pelo contrário, tem meu elogio, você tem o meu elogio por ter, primeiro, todas as opiniões já foram bem fundamentadas, então você tem a capacidade de construir, de se posicionar, né? Tem muita gente que não tem essa mesma capacidade e não comenta, fica caladinho. Então todos os comentários, todos aqueles comentaram para mim, merecem elogios por fazer, tá bom? Então vamos lá as perguntas. Primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: em um modo de disputa fechado ou aberto, o desempate ficto deve ocorrer apenas em relação aos licitantes que participaram da fase de lances? E se houver mudança em relação à classificação,
após a fase recursal? Então foram duas perguntas. Olha, Ricardo Lopes Cursos, mano, tudo em ordem. Olha, quer se inscrever no curso Premium, fala com o Rico. Esse aí é o homem que manda lá no curso, tá? Manda o WhatsApp para ele, pode mandar de manhã, de tarde, de noite, ele não dorme mesmo, pode mandar e conversa com ele que ele oferece as melhores condições para o curso Premium, tá, pessoal? Obrigado, Lu, obrigado, Thaís, obrigado a todos vocês pelos comentários elogiosos ao nosso curso. Mas vamos lá, primeira pergunta, tá? Querida Vivi, forte abraço, Vivi, vamos ver aqui. Vamos lá, primeira pergunta então. Veja que são duas perguntas numa. A primeira é, em um modo de disputa fechado ou aberto, o desempate ficto deve ocorrer apenas em relação aos visitantes que participaram da fase de lances? Veja, quando eu falo de desempate ficto, eu estou falando daquele direito, aquele benefício criado para microempresas e empresas de pequeno porte, na Lei Complementar 123 de 2006. Vejam, é um direito. A microempresa ela tem o direito a dar o desempate ficto, mesmo que o pregoeiro não informe, mesmo que o sistema não informe. É um direito estabelecido na lei, tá? Inclusive, direito que vale para qualquer licitação. Mesmo que seja uma licitação de valor mais alto, é possível o uso do desempate ficto em favor da ME-EPP. Agora, a Lei 14.133 de 2021, ela criou restrições, está lá no artigo 4º da Lei 14.133 de 2021, ela criou algumas restrições ao uso das regras de benefícios, inclusive o desempate ficto, para a MEs e EPPs, mas nós não vamos entrar nisso agora. Vamos imaginar que é uma situação em que aquelas restrições previstas na Lei 14.133 não se aplicam e é devido, sim, o desempate ficto. Pois bem, a pergunta é, em um modo de disputa fechado ou aberto, é um leilão híbrido em que eu tenho disputas fechadas e depois os melhores classificados vão para o modo aberto, o desempate ficto deve ocorrer apenas entre os licitantes que participaram desse segundo momento, da fase aberta do leilão, apenas em relação, muita gente boa aqui participando da nossa live, fico muito, muito feliz mesmo. Apenas em relação a esses que participam da segunda fase, apenas ali deve ocorrer o desempate ficto, né? Apenas em relação aos visitantes que participaram da fase de lances. Essa é a primeira pergunta. Vejam, pela regra do desempate ficto, o percentual no pregão é 5%, nas outras modalidades é 10%. Tá? Pela regra praticamente a totalidade das regulamentações sobre o uso do modo de disputa fechado ou aberto, passam para o modo aberto justamente a melhor proposta e mais aquelas incluídas entre o percentual de 10% acima do seu preço. Ou seja, se uma MEPP está distante até 10%, quer dizer, mesmo no caso da concorrência da primeira colocada, ela já vai para a fase de lances. Então, isso já me permite responder que sim. Por quê? Porque o direito ao desempate ficto ele só ocorre ao final dessa etapa competitiva, ao final tanto do modo fechado como do modo aberto. Então, se eu tenho um modo de disputa fechado ou aberto, eu só vou fazer a contagem para o desempate ficto ao final dos lances. Se eu estou realizando o modo de disputa aberto fechado, eu só irei fazer o desempate ficto após a proposta fechada apresentada pelos licitantes que participarem desse segundo momento. Então, só após a finalização, a conclusão dessa disputa de preços, é que eu deveria fazer a contagem para ver se uma MEPP está dentro do percentual de 5% ou de 10% para que eu possa conceder o desempate ficto, tá certo? Como, inclusive, foi o professor Ronaldo, acho que fez prestou essa opinião lá nos comentários, tá? Então, primeiro, lembrar que o percentual pode ser de 10% ou de 5%, se for pregão é 5%, o professor Leonardo Motas que fez essa observação nos comentários. E segundo, lembrar que o desempate ficto, a aferição do percentual para a aplicação do desempate ficto se dá ao final da disputa de preços. Então, se eu estou falando de um modo de disputa combinado, por exemplo, fechado ou aberto, só após os lances. Aberto, fechado, só depois das propostas fechadas apresentadas por aqueles que passaram do segundo momento desse modo de disputa combinado, tá certo? Então, a MEPP vai ter direito ao desempate ficto se ao final da etapa de lances, no caso do modo fechado ou aberto, ao final da etapa de lances,
ela estiver abaixo do percentual de 10% ou até o percentual de 10% da melhor proposta classificada. Ok? Primeira resposta respondida. Primeira pergunta respondida. Agora, a segunda questão era: e se houver mudança em relação à classificação após a fase recursal? É aí que o nó aperta. Porque, como eu disse, retiradas as restrições do artigo 4º da Lei 14.173, o direito ao desempate ficto, ele é um direito da MEPP. Eu posso ter uma situação, inclusive, de concorrência, em que a MEPP sequer foi para a fase de lances, no modo de disputa fechado, aberto, mas, por exemplo, se em grau de recurso, aquela primeira proposta que foi aqui, foi referência para a contagem dos 10% para ver quem vai para lances, se aquela proposta ela for desclassificada posteriormente, por exemplo, em grau de recurso, e uma outra proposta passar a ser a primeira proposta válida, eu tenho que fazer a recontagem dos 10% para aferir se há uma MEPP no percentual apta a apresentar o desempate ficto. Olha que situação curiosa que pode dar um nó em muitos processos licitatórios da forma que estão definidas nas modalidades. Isso porque, pessoal, licitações é uma caixinha de surpresa, né? Quem já viu aquele sketch antigo do Melhores do Mundo, né, de Joseph Klimber? A vida é uma caixinha de surpresa. Vai precisar fazer um daquele de licitação. As licitações são caixinhas de surpresa. Então eu posso ter uma situação em que eu tenho que ter a recontagem do percentual para aferição ou não do desempate ficto. E nessas situações eu posso ter uma hipótese em que aquela empresa que sequer foi classificada inicialmente para a fase de lances deve ter o direito a apresentar o desempate ficto. Tá? Segunda pergunta. Em um modo de disputa fechado, aberto, caso os melhores classificados que passaram para a fase aberta sejam posteriormente inabilitados, eu posso dar continuidade com aqueles que não passaram para a fase de lances? Questão também bem interessante, comentários muito bons feitos, inclusive por diversos professores, né, e profissionais qualificados. Lembro que o Oswaldo colocou sua opinião, o Rafael Ícaro colocou sua opinião, o professor Ronaldo, como sempre, nosso amigo presente, o professor Ronaldo colocou também excelentes opiniões, o Igor colocou também sua opinião. Parabéns a todos que colocaram sua opinião. O direito se constrói assim, com debate, né, com discurso, com debate, e a gente vai identificando a solução jurídica mais adequada, né, mais adequada. Só pergunta bala, né, professor Janson? Um abraço também para o professor Janson, para o Andriu, querido amigo Andriu, esperando você aqui em João Pessoa, meu amigo, para a gente tomar um café. Pois bem, vejam, essa questão, e nós tivemos vários comentários muito interessantes, ela passa a ser ainda mais importante porque, na minha opinião, tem ocorrido um equívoco em algumas plataformas ao tratar sobre esse tema, certo? Vejam, o modo de disputa combinado, seja ele aberto fechado, seja fechado aberto, nada mais é do que um leilão híbrido. Leilão, pessoal, é uma modelagem para transmissão de informação acerca do preço. O leilão foi um mecanismo criado pela economia para que ofertantes transmitam informação através do preço. Por isso que a teoria dos leilões, e é uma ciência, uma parte da ciência econômica que está dentro da teoria dos jogos, focada nos leilões, por isso que ela estuda as diversas modelagens de leilões e os seus modelos. A licitação é uma espécie de leilão. Quando a nova lei de licitações, a Lei 14.133, fala nos modos de disputa, aberto, fechado, fechado, aberto, ela, na verdade, está tratando sobre modos de leilões. Cada modo de disputa, na verdade, é um modo de leilão, um modo de transmitir informação sobre preço pelos licitantes. E cada modo de disputa, quem é aluno Premium sabe, já teve aula sobre isso, cada modo de disputa transmite um incentivo diferente para que o licitante transmita a informação sobre seu preço. Tá? Então, em relação à nossa pergunta, em um modo de disputa fechado aberto, caso os melhores classificados que passaram para a fase aberta sejam posteriormente inabilitados, eu posso dar continuidade com aqueles que não passaram para a fase de lances?
há várias possibilidades de regulamentação. Acho que o querido amigo, né, ex-aluno da Faculdade de Direito, Igor Coité, inclusive fez várias opções lá, todas legítimas, né, todas legítimas. O que tem que se analisar, todas legítimas diante da lacuna dada pela lei, a possibilidade dada pela lei. Né? O que se tem que avaliar é qual é a melhor solução, tá? E quais aquelas que são mais ineficientes, aquelas que são, entre aspas, piores. Na minha opinião, as piores soluções, as mais ineficientes, são justamente o que estão sendo adotadas por algumas plataformas que estão desclassificando as propostas iniciais. Ou seja, modo de disputa fechado ou aberto. Modo de disputa fechado, a melhor proposta é aquela até 10% vai para os lances e simplesmente muitas plataformas estão desclassificando automaticamente, apagando essas outras propostas. O que é que está acontecendo no mundo real? No mundo real, essas que estão indo para lances muitas vezes estão sendo desclassificadas porque são inexequíveis ou as empresas ofertantes estão sendo inabilitadas. Se eu joguei fora as outras propostas, eu perco a licitação. Por isso que esta solução, embora válida, ela, na minha opinião, ela é extremamente ineficiente. Né? Sugiro a todos que busquem soluções regulamentares mais eficientes, como, por exemplo, nós propusemos ao portal de compras públicas. Quem quiser, procura ver como funciona lá no portal de compras públicas. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Uma secretaria municipal, acho que vamos para a terceira pergunta. Deixa eu ver, vamos observar. Fique à vontade para fazer os comentários, tá? Luciana, ser aluna Premium é uma experiência incrível. Eu já fiz 6 cursos e sempre tem coisas novas. Ô, Lu, você é uma maravilhosa. E é sempre uma alegria, uma honra ter você conosco, tá? Fique à vontade, pessoal, para fazer suas observações, ponderações também sobre as respostas. Repito, eu gosto, já falei, gosto das divergências. Terceira pergunta. Né? Nós separamos 4 daquelas que eu fiz perguntas. Grande Gilmar, um abraço, meu amigo. Terceira pergunta. Uma secretaria municipal pode aderir a uma ata de registro de preços de uma secretaria do mesmo município? Como já falei, todas as perguntas que eu fiz, nenhuma delas é gabarito de concurso, é resposta objetiva. Não, são respostas com certa polêmica, com divergência, inclusive, com opiniões divergentes. Então, as divergências dos comentários são totalmente válidas. Tá? São totalmente válidas. Então, uma secretaria municipal pode aderir a uma ata de registro de preço de uma secretaria do mesmo município? Alguns entenderam que sim, outros entenderam que não. São legítimas as duas opiniões. Eu vou dar a minha opinião. Minha opinião é que pode sim. Em princípio, pode sim. Tá? Pode sim. Óbvio que o ideal era que, por exemplo, se a Secretaria de Educação lançou um IRP para fazer a solicitação para registro de preços, o ideal era que a Secretaria de Saúde, vendo essa IRP, já fosse participante. Né? Já fosse participante, é do mesmo município. O ideal é que ela já fosse participante. E aí não faz sentido. Se ela é participante, ela não vai precisar fazer adesão. Mas é bom lembrar que o próprio regulamento federal, de maneira muito interessante, admite adesão até por participante, desde que seja para um item que ele não foi participante. Vale a pena. Quem ela no prêmio viu isso na nossa aula sobre registro de preço ou assistiu lá na aula gravada sobre sistema de registro de preço. Pois bem, muito importante para responder essa pergunta, lembrar, e o professor Jantos tem toda a razão, denota certa falta de governança, certa falha de planejamento. Teoricamente, com o PCA, as necessidades já deveriam ser agrupadas e seria mais fácil identificar essa necessidade, todo mundo participar da licitação. Né? Então, há uma falha de planejamento quando eu tenho essa situação. Agora, por outro lado, é importante também compreender que às vezes as necessidades surgem em momentos diferentes. Então, naquele momento em que a Secretaria de Educação lançou a IRP, não havia necessidade para a Secretaria de Saúde. E aí ela lançou a IRP, passou 6 meses, 7 meses preparando a licitação, publicou o edital, gastou, sei lá, mais 1, 2 meses, vamos lá, 8, 10 meses. E aí sai a ata dela, que tem uma validade de 12 meses, prorrogável por mais de 12 meses. Veja que a necessidade pode surgir para a Secretaria de Saúde apenas no próximo ano. E aquela primeira ata está vigente. Por que não admitir, então, a adesão? Tá? Então, por que não a adesão? Então, a priori, o ideal é que, dentro do mesmo município, as secretarias, elas integrem a ata como participante.
daquela ata que foi iniciada, nesse meu exemplo, pela Secretaria de Educação. Agora, no mundo real, a gente tem que compreender que é possível que a necessidade daquela segunda secretaria tenha surgido apenas depois. E aí, muito bem, professor Janderson, é melhor aderir do que ela ter que sozinha fazer uma nova licitação apenas para aquele item, que a secretaria do mesmo município já tem um resultado exposto, dado, com preço provavelmente até melhor do que ela conseguiria, porque foi, teoricamente, uma ata de preços feita no momento anterior, com mais pretensões administrativas aglutinadas numa única licitação. Então, a priori não é vedado, é possível a adesão. Agora, como já foi colocado pelos professores aqui, inclusive, isso pode denotar certa falta de planejamento, sobretudo se a adesão é muito próxima à publicação da ata de registro de preços. Quanto mais distante, mais justificável, porque a necessidade pode ter surgido posteriormente, né? O professor Rafael Mota colocando outra possibilidade é de que o planejamento inicial prevê uma especificação X, diferente, e depois a necessidade pode ter mudado. Perfeitamente possível, concordo plenamente. As necessidades, elas podem surgir em momentos diferentes. Perfeito, como o professor Rafael falou, no primeiro momento, a Secretaria de Educação queria um equipamento tipo X, a de saúde não tinha interesse nesse tipo de equipamento. Daqui a 6, 8, 12, 14, 20 meses depois, a Secretaria de Saúde disse, poxa, eu precisaria dessa mesma necessidade, né? Estão perguntando aqui, o César perguntando, e nesse caso, como ficaria a pesquisa de preços para vantajosidade? Sendo uma adesão, assim como qualquer órgão não participante, esta segunda secretaria teria que cumprir todos os requisitos ou os limites para adesão, entre eles o limite procedimental. Ela teria que fazer a justificativa da vantajosidade, tanto em relação à parte da celeridade da contratação, como também em relação ao preço. Tá? Então ela teria que fazer a sua estimativa de custo para justificar a vantajosidade, né? Que, como o professor Jander bem salientou, deve ser vista não apenas pelo viés financeiro, né? Econômico, né? Então a própria celeridade é muito importante. Tá? Gilmar colocou a observação, já vi regulamentos dispensando a pesquisa de preços para a ata do mesmo órgão. É interessante isso, Gilmar, é bem interessante. E, na minha opinião, é uma regulamentação que tem um bom fundamento. Qual é o bom fundamento? Veja, se esse preço foi alcançado pelo mesmo município, dificilmente eu, numa licitação específica, restrita, vou alcançar um preço melhor. Né? Então, o fundamento para esse tipo de regra regulamentar é bem interessante, é bem louvável. Agora, eu apenas sugiro a não realização da pesquisa de preços se o órgão tiver regulamentação nesse sentido. Por quê? Porque aí você institucionaliza essa possibilidade, evitando que o órgão de controle legitimamente tenha uma opinião divergente e diga, olha, faltou o cumprimento desse procedimento estabelecido pela lei. O mais seguro é fazer a pesquisa de preços. Obviamente, se a regulamentação do município, do estado, define a desnecessidade neste caso, usar o regulamento para justificar essa não realização da nova estimativa de custo estaria mais protegido pela regulamentação. Tá? Deixa eu passar agora para a quarta e última pergunta. Tá? Cadê? Mesmo se a Secretaria não seja um fundo com CPJ independente, tipo fundo de assistência social, ora, o que importa é o seguinte, ela tem condição de fazer a própria licitação? Se ela tem condição de fazer a própria licitação, teoricamente ela pode licitar ou pode aderir. Se ela é subordinada economicamente, não pode nem fazer a sua licitação, ela já deveria ser participante, tá certo? Professor Janderson, pode utilizar a pesquisa de preço utilizada no processo que culminou na ata? Essa é uma pergunta mais difícil, eu acho. Essa possibilidade eu acho mais difícil, não é minha pergunta. Essa possibilidade eu acho mais difícil, professor Janderson. Por quê? Mesmo que fosse da mesma secretaria, quanto mais distante for o momento da pesquisa de preços, mais difícil, mais improvável a fidedignidade dela. Mais improvável a fidedignidade dela. Mas esse ponto que você tratou, me traz, inclusive, um ponto, digamos, para
para avaliação desse tipo de regulamentação que tenta afastar a necessidade da pesquisa de preço se o órgão é do mesmo município. É o seguinte, se estiver muito distante, quanto mais distante, mais talvez aquele preço se distancie do preço real de mercado naquele momento. Por outro lado, como a tendência dos preços é subirem, né, eu poderia dizer, poxa, só é vantajoso. Né? E na renovação da ata, a análise da vantajosidade é feita, o que protegeria, inclusive, aquelas adesões posteriores. Excelentes perguntas. Excelentes perguntas. Excelentes perguntas. Acho que é excelentes perguntas. Parabéns. Então, pessoal, uma secretaria municipal pode aderir a uma ata de registro de preço de uma secretaria do mesmo município? Em princípio, pode sim. Tá? Em princípio, pode sim. Até aquela que participe pode aderir, desde que seja um item que ela não participou. Né? Agora, dependendo da situação, isso pode transmitir para o órgão de controle a informação de que houve uma falha de governança, uma falha de planejamento. Tá bom? Quarta e última pergunta. É possível a criação de novas hipóteses de credenciamento, além das previstas na Lei 14.133 de 2021? Também bons comentários, interessantes comentários, alguns dizendo que pode, outros entendendo que não pode. Há divergência, eu não lembro de nenhum precedente sobre a 14.133, mas há divergência doutrinária já sobre o tema. Relevantes autores, já alguns apontando que não pode, o rol é taxativo, né? Outros entendendo que pode, o rol é exemplificativo. Né? Então, de cabeça aqui, eu lembro que diz que pode, acho que o professor Edgar Guimarães, diz que pode, que não pode, acho que o professor Felipe defende que não pode. Né? Tem um livro muito interessante sobre credenciamento e defende que não pode. Né? E são todas opiniões, as duas opiniões legítimas. Né? Vou dar a minha opinião e, repito, minha opinião não prejudica as opiniões divergentes, todas muito bem fundamentadas, inclusive aquelas que foram postas no comentário. A questão é muito interessante. Tá? A questão é muito interessante. Não à toa a divergência também na doutrina. Tá? De um lado, eu diria, eu me posiciono por pode excepcionalmente. Tá? Por quê? Porque, de um lado, a gente tem que lembrar que o próprio credenciamento surgiu sem qualquer previsão legal. Ele foi uma criação prática. Então, o próprio credenciamento surgiu sem previsão legal. As três hipóteses previstas pelo legislador representam a positivação do que foi criado pela prática nas licitações. Então, muito antes da Lei 14.133 falar que era possível o credenciamento para seleção paralela e não excludente, já se usava o credenciamento assim, com, inclusive, aprovação pelos órgãos de controle. Né? Chancela pelos órgãos de controle, correta chancela pelos órgãos de controle. Antes da lei falar da possibilidade do credenciamento para seleção com critério de escolha pelo usuário, já se usava o credenciamento assim, com chancela pelos órgãos de controle, né? Por exemplo, notadamente na área de saúde. Antes da lei falar em mercado fluido, nós já tivemos a experiência da central de compras em relação a passagens aéreas, com a modelagem que inspirou essa hipótese tão alvissareira, tão disruptiva da nova lei de licitações e contratos. Então, para responder isso, eu não posso esquecer, e o professor Edgar Guimarães muito bem fazer esse apontamento, eu não posso esquecer que o próprio credenciamento, essas hipóteses de credenciamento surgiram na prática. Né? Então, em tese, é possível que talvez na prática se identifique uma outra situação em que é viável o uso do credenciamento, tá? Que não está prevista lá na 14.133 de 2021. Agora, eu acredito que como a lei já deu 3 plataformas bem interessantes que representam a evolução por mais de uma década, né? 2 décadas do credenciamento, é meio difícil imaginar a priori uma 4ª, 5ª ou 6ª hipótese. Tá? Mas eu diria que é possível. Né? Eu concordo com o professor Edgar, é possível. Tá? É possível que a prática avente, crie uma outra hipótese e que ela seja, para o uso do credenciamento, que ela seja corroborada pelos órgãos de controle, né? Complementando talvez o rol exemplificativo
da Lei 14.133 de 2021. Mas nós não devemos permitir uma deturpação daquilo que foi, daquele framework normativo que foi definido pelo legislador para aplicação do credenciamento. Por exemplo, usar credenciamento para aquilo que não é mercado fluido. Por quê? Porque alguém lá na prática colocou na regulamentação e vai usar para tudo. Está errado. Está errado. Tá certo? Está errado. Então, a priori, são essas três hipóteses. A priori, pode haver sim a criação de novas hipóteses pela prática, mas eu diria que essa criação seria excepcional. Tá bom, pessoal? Acho que foram essas as 4 perguntas, né? Agradecendo muito a presença de todos. Quero reiterar, né, o convite para todos vocês. Credenciamento para locação, Pedro. Poxa, olha uma ideia interessante. Mas talvez o credenciamento para locação, Pedro, já encaixasse nas 3 hipóteses previstas na lei, né? Já fosse possível enquadrá-lo nas hipóteses previstas pela lei. O que a gente poderia trazer diferente para que fosse necessário uma 4ª hipótese? Lembrando que o credenciamento ele vale, inclusive, para aquisições na nova lei de licitações. Obrigado, professor Rafael, baita live, obrigado. Vindo de você, esse elogio vale mais ainda. Muito, muito obrigado, tá, amigo? Muito obrigado. Pessoal, uma outra observação feita, né? Locação, você tem a própria inexigibilidade, né? Você tem a própria inexigibilidade. Mas vejam que a inexigibilidade da locação é para a compra de um imóvel, né? Acredito que o que o colega que fez a observação fez. Imagine uma situação que eu quero todos imóveis disponíveis para locações rápidas, céleres. Será que o credenciamento seria uma hipótese? Olha que interessante. É hipótese talvez interessante, mas para isso talvez as hipóteses previstas já seriam suficientes. Obrigado, meu amigo Andrew. Vindo de você também vale triplicado aí. Muito obrigado, Ivone, todo mundo que está elogiando a live. Obrigado. Mas aproveitando então, quero reiterar o convite para todos no dia 30, a partir do dia 30, se ligarem no lançamento da nona edição do curso Premium. Aviso, entrem lá no site, façam a inscrição para lista, né, para pré-lista. Por quê? Porque a equipe já entra em contato com vocês, já informa sobre todas as novidades, os bônus, os descontos especiais, para você não perder essa oportunidade no dia do lançamento. Por quê? Talvez se você não fizer a inscrição nessa pré-lista, você pode perder o dia do lançamento e aí vai perder um desconto que eu não vou falar aqui, mas é um desconto muito, muito relevante, tá bom? Um abração também para a querida Carol Zencaner, que entrou aqui. Forte abraço, Berilo, Rafael, Alex também, que entrou aqui. Um grande abraço para todos, tá? E Pedro, um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado a todos, tá bom? Quero mandar um abração especial. Lembrar também outra coisa, o evento que nós teremos em São Luís com a Enacomp. Dê uma olhada lá no site da Enacomp, vai ser sensacional. Lembrar também do Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Lembrar também do evento que nós teremos teremos 2 eventos em Rondônia, 3 eventos em Rondônia. Todo de Rondônia gosta de mim, eu gosto muito de Rondônia, né? Nos meses de fevereiro e abril, né? Quero ver a turma de Rondônia lá. Um abração, meu amigo Rafael, tá? E mandar um abraço especial também para a turma da EMAP, novamente, estatal, que nós estamos trabalhando na atualização do seu regulamento. A gente já essa semana estava trabalhando nele, vai ficar bacana, viu? Vai ficar bacana. Vamos soltar a poita. E talvez inspirar muita gente a fazer o mesmo e melhorar suas regulamentações. Muita análise econômica, muita coisa nova, que eu acredito que um regulamento que já é bom, vai ficar ainda melhor, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Espero ter solucionado as dúvidas, espero ter trazido outras dúvidas, mas quero reiterar meus parabéns a todo mundo que fez os comentários. Todos os comentários bem fundamentados, respeitosos, e quem comenta lá é porque tem qualidade, né? Tem qualidade lá para botar a sua opinião, né? Para se expor. Então, parabéns a todos que se expuseram. Gostei muito de todos os comentários e todas as respostas, tá bom? Forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Já falei da outra vez, novamente um feliz 2025 de mais encontros, mais alegrias,
né, de momentos memoráveis, tá bom? Grande abraço, ótima semana, fiquem com Deus e até mais.